Muito boa noite, galera! Estava um pouco sumido do Instagram, mas bora voltar. Vamos esperar a galera entrar. Vamos ver quem estiver entrando se já está. Pessoal, quem for entrando aí, vamos lá, faz um joinha aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, só pra gente saber. Depois de muito tempo sem fazer live, aqui estamos nós novamente para começar com essa maratona. Dá uma enjoada, né, gente? Fiz um monte de live aí no começo da pandemia. Aí agora tirei o pé um pouquinho, mas bora voltar. Tamo de volta. Fala, grande João, todo mundo aí comigo. Pessoal, quem estiver entrando aí, joinha para ver se tá ok a imagem e o som. Se vocês estão me ouvindo bem. Estou de volta, galera! Acharam que eu se livrar de mim? Não deu certo! E para hoje, pessoal, para começar de novo essa maratona de lives aí até o Congresso Consulfarma, nada mais, nada menos que estrear com uma live de uma pessoa que eu amo de paixão, que eu adoro de paixão, que é uma pessoa muito competente, o mercado inteiro gosta dela, do trabalho dela e o quanto ela se dedica para o mercado magistral. Vou falar hoje de um tema super importante para a formação da população, principalmente agora, né? Um tema super relevante que é o que? Estoque. Como anda aí os seus como que anda aí o seu controle de estoque? Como anda aí as matérias-primas dentro do seu estoque? Está com o dinheiro parado, não tá? Vamos conversar sobre tudo isso hoje com a nossa grande amiga e parceira Gelsa. Acho que a Gelsa já está ao vivo aí, já está assistindo a gente, então vou convidar a Gelsa para fazer parte desse bate-papo. Deixa eu achar a Gelsa aqui. Já chamei, já convidei a Gelsa. Para quem não conhece a Gelsa, quem não conhece, não tem como não conhecer, né? Eu ia até tentar apresentar, mas não tem como. O trabalho que você faz no mercado, né, minha grande amiga Gelsa? Todo mundo conhece a Gelsa. Graças a Deus, né, Gelsa? São quantos anos Cara, no mercado magistral? são esse ano 22. 22 anos de mercado. Quase Isso. que eu tenho de idade, gente. Pertinho. Tá perto. Brincadeira, quem dera, né? Sou um tiozão já. Ô, Gelsa, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Graças a Deus, caminhando, né? A gente tem passado, né? O segmento magistral passou por um período meio louco com essa pandemia, né? A gente teve, por um lado, uma modificação muito grande na comunicação com os clientes, por outro lado, um aumento de demanda bastante expressivo e alguns ficaram com problemas de abastecimento, porque tiveram picos, né, de movimentação. Mas a gente tem como, né, ajustar as coisas e evitar esse tipo de situação, Neto. Ô, Gelson, a primeira coisa que você falou foi brilhante. Assim, ó, o mercado magistral, ele não sentiu impacto direto dentro da pandemia, né? Porque, assim, a gente teve, assim, vamos lá, tudo bem que talvez o álcool em gel não represente uma boa lucratividade para a farmácia. Mas teve Verdade. esse boom do álcool em gel, depois teve boom da hidroxicloroquina, depois Sim, tem agora o boom da ivermectina. Então, assim, é muita coisa rodando realmente na farmácia de população. Fora que eu venho acompanhando aí, muitas farmácias falando para mim que tiveram entre junho e julho os melhores meses da história da sim. farmácia. Da história, né? Então, isso já é um problema, porque assim, eu acredito que no meio da pandemia, o pessoal não estava preparado para fazer o melhor mês da história, né? E falando em Uhum. estoque, a gente sabe que, assim, se você não tem o produto disponível, você perde a venda. Então, o assunto de Com hoje ele é certeza. muito... O assunto de hoje ele é muito importante por isso, porque assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí de como que a gente faz para controlar o estoque da farmácia de população, o que tem que fazer, quais são os indicadores que eu preciso olhar, quais são as Tá certo. matérias-primas que eu preciso ter, né? Então hoje eu vou deixar tudo com você hoje, Gelson, que manja pra caramba falar desse assunto. Beleza. Então, Neto, como você falou, esse momento que a gente viveu nos últimos 4 meses foi bem atípico, trazendo um tipo de sazonalidade que a gente nunca tinha vivido, né? A gente está acostumado assim, produto de verão, produto de inverno, né? Temporada de alergia. A gente tem essas características na farmácia, mas temporada de pandemia é inédito. Então, foi uma movimentação realmente surpreendente.
é claro que você mencionou alguns itens, né? Álcool em gel, hidroxicloroquina, ivermectina, que tiveram um boom, tanto pela divulgação, como pela utilidade imediata, né, para a população. Eu acho que o grande saldo é que o segmento magistral se tornou mais visível, né? E é uma oportunidade da gente fazer uma análise também, né? E pensar, poxa, se eu pude aumentar o movimento em 120%, por que eu vou fazer para manter isso agora, né? Como é que a gente vai lidar com esse número? Porque vou te fazer uma pergunta assim, bem simplória. Eu sei que você é um cara que gosta de boa comida, de boa bebida. Você já pediu feijoada em restaurante japonês? Não, Por quê? porque não é característica dele. Porque o japonês Isso. fez uma comida típica japonesa. Isso. Aí a sua expectativa, se ele topasse te servir uma feijoada, seria uma boa expectativa? Você esperaria se surpreender com a qualidade da feijoada? Acho que não. Acho que não. Então, Não, primeira porque, dica. ó, eu tô respondendo assim, com sinceridade, porque eu acho que assim, é muito nicho de mercado, né? E eu acho que quando o cara Sim. tem um segmento japonês, é igual a gente falar, por exemplo, vou dar um exemplo para você, outro exemplo, né? Em Tá travando Campinas, um pouco aqui, né, Tô? Travou? Agora voltou. Tá. Em Campinas, por exemplo, é assim, ó, todo mundo que sofre acidente com trauma de ósseo, por exemplo, vai direto para o hospital chamado Mário Gatti. Por quê? Os caras lá eles trabalham muito com trauma, então todo mundo manja muito trabalhar com trauma. Então, quando é acidente que quebrou algum osso, por exemplo, eles não mandam para o hospital particular, mesmo que você tenha plano de saúde. Sim. Se a ambulância te pegar, vai te mandar para lá. Por quê? Eles são os maiores Isso especialistas. aí. Então é nicho. É um nicho de mercado. Aquele hospital manja Exatamente. muito de trauma. Eu acho que o japonês é isso. Ele manja muito de comida japonesa. Eu nem vejo o Perfeito. cara que faz comida japonesa fazendo uma boa Com feijoada. habilidade. Isso aí. E o que acontece? Com as farmácias, a gente tem uma coisa semelhante. O que acontece? A gente tem farmácias que estão atuando no segmento mais voltado para medicina esportiva, nutrologia, né? Bem-estar. Essa farmácia ela tem um elenco de insumos que tem relação com esse foco, com esse público, certo? Então não vai ser fácil de você entrar numa farmácia com esse foco e pedir, por exemplo, vamos pensar numa coisa bem antiga, uma pomada de coaltar para psoríase. Não vai ter o coaltar, talvez não tenha nem quem faça a pomada no laboratório, porque não é uma forma farmacêutica alinhada com o nicho dela e nem é um insumo alinhado com o nicho dela. Então, a primeira coisa para a gente pensar no estoque é a gente saber se quer vender sushi ou feijoada. Tem que definir, entendeu? Muito dificilmente você vai ter uma farmácia no modelo self-service, que tem de tudo um pouquinho. É muito difícil você gerenciar assim. Ô, Gelsa, hoje ainda existem farmácias que são assim, né? Que vendem de tudo, não Sim. existe? Porque eu vejo bastante Existe. as farmácias menores vender de tudo. Eu vejo que assim, conforme a farmácia vai crescendo, acaba indo para um nicho de mercado, né? Sim, Isso verdade. que você falou é muito importante. Eu decidir o que eu quero vender ou eu analisar o que eu já vendo para eu tomar uma decisão que eu quero focar naquilo? O que você dá de sugestão? Só não. Mesmo que eu venda hoje, sei lá, mesmo que eu venda hoje omeprazol, agora eu não quero mais. Eu vou vender agora fórmulas nutracêuticas. Mas aí, como é que vai ser o meu mercado? Ou é melhor você fazer um estudo da farmácia, entender quem são os seus top 10, top 20 e entender o que são similares com aquilo e trabalhar em cima disso? O que você dá de sugestão? Olha, é importante que a farmácia entenda qual a necessidade do seu público atual e como ela pode trabalhar esse público na direção do que ela deseja. Você falou do omeprazol, por exemplo, né? A gente tem um movimento, né, chamado menosprazol. Você já deve ter ouvido, né? Para a gente se livrar desse negócio. Em termos de farmácia, ele traz duas desvantagens. Primeiro, é um produto que é extremamente barato na sua forma industrializada, que a maioria dos prescritores usa em dose fixa,
o que leva a uma comparação direta e a gente perde no preço, porque a nossa forma de trabalhar individualizado é tailor-made, é alfaiataria de medicamento, é outro negócio, né? Não é indústria. E ele, como um produto para a saúde, ele ainda traz com ele alguns riscos no uso, né? No longo prazo pode trazer alguns prejuízos. Então, se eu decidir abandonar o omeprazol, a primeira coisa é que eu vou precisar ofertar uma alternativa. O que eu vou fazer? Eu vou vender suplementos que possam ajudar, vou vender fitoterápicos que possam ajudar, e eu preciso fazer isso de forma progressiva, né? Eu não vou sair de uma farmácia que começou a funcionar nos anos 80 e tinha que ter de tudo, né? 35 anos atrás tinha que ter de tudo, era esse o formato, era isso que funcionava, né? Era essa a expectativa da população. Chegar na drogaria, não tinha o produto lá no meados dos anos 80 por causa da escassez de importação, problemas econômicos, e na farmácia ele achava. Então ele queria o que estava faltando na drogaria. Era outro cenário, né? Porque eu não posso fazer essa mudança de forma muito brusca, né? Porque esse público, ele traz faturamento para mim. Então eu preciso ter um trabalho que garanta a permanência desse público. Aí você falou de coisas importantes. Quais são os meus insumos que dão mais giro, que me trazem mais faturamento? Os mais prescritos, né? E aí a gente precisa dar um passinho atrás e falar do sistema de gerenciamento da farmácia. Toda farmácia tem um software, tem uma meia dúzia aí no mercado, né? E eu vou dizer para você, todos são ótimos, porque sistema bom que você alimenta direito. Boa. Computador é um bicho burro. Pensa no bicho burro. Computador. Ele faz exatamente o que você dá informação para ele fazer. Então, se você não fornecer informação, ele não vai te dar o retorno que vocês têm a expectativa. O que você estava esperando não vai acontecer. Então, vamos lá. Eu tenho o meu sistema de gerenciamento e para eu controlar o estoque, 2 palavrinhas mágicas. Entrada e saída. Compra e transformação em fórmula, em produto acabado. Essas informações precisam estar no sistema e precisam ser atualizadas periodicamente. Então a farmácia fez uma compra, chegou uma nota fiscal, ou veio aquela maldita DANF eletrônica. Você já fez importação de nota fiscal eletrônica? Eu vou convidar você um dia para vir aqui no Rio, na farmácia de um amigo meu, para você assistir a cena, entendeu? Porque você olha a folha de papel da nota, tá tudo certinho. Aí você importa o arquivo eletrônico, ele bagunça tudo e você tem praticamente que refazer a digitação toda. Nossa. É uma coisa emocionante, tá? Aí um abraço a todos os farmacêuticos e assistentes administrativos que lançam nota fiscal em farmácia, vocês são heróis, né? Então é muito importante essa etapa, porque, veja, às vezes você compra produtos que você compra em uma unidade, compro de quilo, por exemplo, e vendo em miligrama, tá? Se eu troco essas unidades no lançamento da nota fiscal, já perdeu tudo. Dançou, tá? A gente teve aqui recentemente uma alteração na Polícia Federal que impôs, né, o cadastramento das farmácias e o lançamento da densidade no sistema da Polícia Federal é em quilograma por litro. E a gente lança em grama por mililitro. Rapaz, na hora de lançar o mapa tá uma loucura. Tá indo informação de 1000 vezes mais do que a farmácia tem. Vários colegas com esse problema. Por causa da questão da diferença de unidade no lançamento. Então, esse é o primeiro ponto crítico. Você não vai ter um estoque com a quantidade correta se no lançamento da entrada não for observado a unidade que é usada. E aí tem pegadinha. Tem fornecedor que faz o seguinte, você comprou 500 gramas de, sei lá, vamos botar aqui, creme Lanete, tá? Você recebe a bonificação. Um potinho. Tu comprou um potinho de creme Lanete, 500 gramas. Aí na nota vem assim, 5 unidades de 100 gramas. Então você, na realidade, recebeu 5 potinhos. E você vai ter que lançar. Quanto você recebeu? 500. Você não recebeu 5.
A sua unidade de compra é peso, é grama, não é número de pote. E aí você começa a desdobrar esse negócio nota por nota para você ter o lançamento certinho. Mas então é trabalhoso. Mas nesse caso eu coloco 5 entradas de 100 gramas ou eu coloco 500 direto? Você vai colocar uma entrada e você vai ter que fazer o valor proporcional para o grama, fazer uma continha para poder igualar o preço que você pagou na nota. Entendeu? Então tem uma engenharia para você conseguir fazer isso. Então, primeira etapa, lançar direito. Isso, fundamental. Segunda coisa, vários insumos que a gente compra têm teores diferentes de 100%, tá? Tem mineral quelado, né? Tem vários sais aí, você compra, aí tem assim, o teor da dipirona está 95%. Aí você precisa fazer uma correção. Aí, de repente, você utiliza um produto que na sua especificação, que é outra coisa importante, aguardem o curso em setembro, vamos falar de especificação. Você compra uma dipirona que ao invés de 95%, tem 50% de teor. Então, para ter 500 miligramas, você vai gastar mais. Ô, Gelson, varia. Isso varia de um fornecedor para o outro. Pode variar e muito grande o risco de variação se você, no momento da compra, não detalha, né, o teor que você quer. Tá? Por exemplo, chá verde. Chá verde é um extrato fitoterápico, tá, que pode ser padronizado em cafeína, pode ser padronizado em epigalocatequina. São 2 marcadores diferentes. Você tem variação de chá verde com 10% de teor até 70% de teor de um dos 2 marcadores. Você escreve extrato de chá verde, você que está vendendo e tem um de 30%, o que você vai fazer? Vai me vender o seu. Você vai me perguntar, mas exatamente qual você precisa? Não. Vai. Lógico que não. Você vai vender o que está na tua carteira. Concordo. Pronto. Então a gente precisa ter um critério de compra legal para não ter problemas. Vamos supor que eu dei bobeira na dipirona. É muito mais complexo do que a gente imagina. Acontece. Muita informação. Imagina o seguinte, tu vai fazer uma dipirona, 500 miligramas numa cápsula. Ok. Aí você tem lá a sua dipirona, que está com teor, beleza, 100%. Show. Aqui, ó, a Andrea falou da vitamina K2. Esse é um caso desesperador. Mas vamos falar dela daqui a pouco. Então, você fez para o seu cliente 500 miligramas de dipirona numa cápsula, ele tomou, a dor passou, beleza, tranquilo. Precisou de novo, ele trouxe a receita e você foi fazer. Só que por uma infelicidade, chegou para você um lote com dipirona a 50%. E na hora de pesar, observaram. Pô, tá 50%, tem um fator de correção. Então tem que, fator 2, vou dobrar. Ao invés de 500 miligramas, 1 grama. 1 grama não cabe numa cápsula. A fórmula fraciona. O cliente acha esquisito. Tomava uma hora, tomar 2. Exato. Então, e ainda fica assim, você gastava do outro, vamos supor, 100 gramas por mês. Você tinha lá uma média de consumo registrada no teu sistema. Mas se mudou o teor, essa média de consumo vai mudar. A tua informação para compra vai mudar também. Então, a gente precisa ter atenção com esses produtos que estão sujeitos a fatores de correção ou fatores de equivalência, porque uma troca, uma falha na especificação pode trazer muito transtorno. Tá? A Andrea falou da vitamina K2. A vitamina K2 é uma vitamina lipossolúvel, ela é um óleo, só que a gente compra na forma de pó. Então, é acrescentado um veículo inerte para transformar aquela coisa oleosa numa coisa em pó. Beleza. Você tem, assim, fatores normais, tá? De 400, 700. Aí chega um lote que é 125. Aí você fala, caraca, e agora? Mas isso, às vezes, do mesmo fornecedor ou de fornecedor diferente? Em geral, fornecedor diferente, mas pode acontecer também no mesmo fornecedor. Porque ele, da mesma forma, para comprar, deveria usar uma especificação. E às vezes você tem assim, tem produto que tem um único fabricante no mundo. E aí vai fazer o quê?
tem que comprar o que o cara tem. Não tem jeito. Então, vamos lá. A gente recebeu a nota, a especificação está certa, demos entrada na quantidade certa. Precisamos ter cuidado com as saídas. Como que dá saída no estoque de uma farmácia? Preparação da fórmula, propriamente, a encomenda do cliente. Mas eu tenho preparações que são intermediárias. Eu produzo base. Não quero comprar base pronta. Eu quero fazer meus cremes, minhas loções, meus shampoos, beleza. Então, eu tenho alguns produtos intermediários, que a gente chama de semi-acabados, e tenho as fórmulas. E eu preciso controlar a forma que isso está lançado no sistema. Por quê? Vamos imaginar. O Neto chegou na farmácia, pediu um shampoo caprichado para manter, né? O topete tá aí, tá maneiro, o topetão tá maneiro. Pediu um shampoo, é um shampoo que tem lá extratos vegetais, etc, etc. E aí, ele trouxe a receita. Você trouxe a receita e tava lá, jaborandi, vitamina B6, biotina, um monte de coisa bacana pro cabelo. E tava assim, shampoo base. Ok, menina foi lá, fez o orçamento, saiu a ordem de produção. Chega no laboratório, o manipulador vai pegar os componentes da fórmula, vai pegar o frasco onde está lá o shampoo base, vai fazer a sua preparação. O meu sistema já registrou a saída desse shampoo quando eu fiz ele puro, para ficar de estoque. Tá? Se o meu sistema não tiver alimentado direitinho, ele duplica a saída quando chegar a fórmula. Tá? É uma questão de cadastro, forma de orçamento. Então, precisa estar atento a isso, porque vai impactar no consumo. Isso pode acontecer, acontece isso. Eventualmente, sim. Tá? Porque a gente tem, dependendo do sistema, formas diferentes de fazer essa produção de estoque, né, de semi-acabado, e como isso entra no orçamento de forma que não acontece que você acabe dando baixa 2 vezes no mesmo produto. Eu gastei do estoque que eu fiz e estou gastando de novo, teoricamente, no sistema, mas não na prática, no orçamento que eu estou fazendo. Porque aí você fica com um consumo descalibrado, ele vai estar sempre maior do que o real. E aí você começa a produzir mais do que você necessita, gastando mais insumo do que deveria e se sujeitando a uma falta. Tá? Quando eu trabalhava na Adatina, a gente tinha lá o estoque, que era o estoque mínimo. Então era assim, estoque de emergência, estoque de urgência. Então, por exemplo, tinha lá os produtos, né? E aí tinha um pallet que era estoque de urgência. Quando pegasse um produto daquele pallet que era estoque de urgência, estava na hora de comprar. A farmácia também tem que fazer isso? Esse estoque de urgência? Ou precisa. Não? Precisa. E essa é a segunda parte, né, da questão da análise do consumo, onde você tem em todos os sistemas, né, a baixa de produção das receitas, que é quando o sistema vai entender que você gastou aquele material, para você gerar um valor que a gente chama de estoque mínimo. Na maioria dos sistemas, você pode fazer um levantamento da seguinte forma. Eu quero fazer o levantamento de consumo dos últimos 12 meses, com previsão de estoque mínimo para 45 dias. O sistema vai rodar, vai contabilizar isso tudo e vai dizer, por exemplo, que meu estoque mínimo de carbonato de cálcio, 45 dias, é de 2 quilos. Então, conforme eu for consumindo esse insumo, esse carbonato de cálcio, quando ele chegar em 2.000 gramas, né, 2 quilos, ele vai sair na minha lista de falta, porque ele atingiu o estoque mínimo. Tá? Mas também é um outro critério que eu preciso informar ao sistema. Lembra? O melhor sistema é o melhor alimentado. Então, eu preciso informar que eu quero na minha lista de falta produtos com o estoque igual ou abaixo do mínimo. Se eu informar apenas abaixo, eu posso perder a chance de fazer uma compra com mais sossego, mais planejada. Porque o que acontece, Neto? Quais são as variáveis que a gente tem? É isso que eu ia te perguntar agora.
Eu ia te perguntar agora assim, ó, por exemplo, vamos supor que eu não trabalho com estoque de urgência. O que acontece? Eu fico refém do preço de mercado, o quanto estão cobrando Sim, naquele momento. Agora, se eu trabalho com exatamente. estoque de emergência, eu sei quanto tempo ele vai durar e quanto Uhum, tempo eu posso procurar por valores, por melhor exatamente. compra, para eu fazer, porque assim, quem compra bem, vende bem, né? Perfeito. É isso Então, mesmo. é uma regra, eu acho que um dos pontos mais importantes na parte da farmácia é comprar bem, é você Com saber certeza. comprar, né? Então, é isso que eu ia te perguntar, uma pessoa que não faz, era exatamente essa pergunta, uma pessoa que não faz hoje esse estoque de urgência, ele é uma pessoa que acaba pagando o preço que o mercado está cobrando naquele momento, ou seja, ele É acaba o jogando preço do dinheiro fora. desespero. É o preço do desespero. Porque o que que Pessoal, acontece? ô Gel, deixa eu perguntar aí para o pessoal. Manda. Pessoal, alguém de vocês está com a gente aí, já passou por esse desespero aí de não ter feito esse estoque aí de urgência e de repente chegou a receita, viu que não tinha, teve que comprar e pagar o preço do mercado e aí pagou um preço mais alto que depois no outro mês, quando você estava cotando, você viu que tinha disponível com valor mais atrativo? Alguém já passou por isso aí? Coloca eu, por favor, para a gente saber. Tá certo. Então, o que que acontece, Neto? A gente precisa reunir algumas informações, né, sobre esse estoque mínimo e precisa de algumas considerações. Por exemplo, eu estou aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A maioria dos insumos que a gente recebe vem de São Paulo ou vem de Goiás, tá? São os dois polos. Alguns outros, Santa Catarina. Então, mas a maior parte, vamos dizer assim, que eu tenho 7% em Santa Catarina, né? E os outros 93% dividido entre São Paulo e Goiás. Anápolis, especificamente, que é onde tem, né, o distrito industrial lá e alguns distribuidores têm os seus centros lá. O que que acontece? Eu preciso pensar no tempo de deslocamento. Quanto tempo entre fechar o pedido e ele entrar no caminhão e chegar na minha farmácia? Esse intervalo. Isso eu preciso entrar na conta. Então, vamos supor, pensando nesse mínimo, né, confortável para eu fazer uma cotação e uma compra, eu preciso pensar quanto tempo leva para chegar. Tem coisa que eu consigo comprar aqui no Rio e chegar em 2 dias. Tem coisa que leva 10 dias. Então, E quando eu ainda, vou e fazer o ainda você tem estoque que mínimo, rezar, e tem que para rezar dar para tudo certo. entrar na conformidade, porque senão, se o produto for não Isso, conforme, ele ainda vai voltar para trás, ainda você tem um prejuízo maior. exato. Ó, Então, ó, só pra você ter noção, Gelson, um monte de gente pegou e colocou eu aí, né? tem. Para esse pessoal que colocou eu, qual é a dica que você dá para não passar mais por isso? Tá, então vamos lá. Primeiro, verificar a sua lista chamada de curva ABC, que vai te dar os seus insumos mais frequentes, aqueles que respondem pela maior parte do seu faturamento. A não pode faltar nunca. B não pode ter mais que 2, 3 dias de espera. C não pesa para você, tá? Então entenda quais são os insumos que bancam o teu faturamento. Ok, aqui ó, a Ana Carla falando que no Pará leva 20 dias Você tá para louco? chegar alguma coisa, Eu né? morro. O jeito que eu sou ansioso, eu morro se esperar 20 dias chegar Entendeu? alguma coisa. Então, veja, você tem que levar em consideração que você vai levar uma semana mais ou menos, 5 dias, né? Para fazer as cotações e definir de quem você vai comprar. 5 dias. Vamos colocar aqui uma média de 7 dias para receber. Tá? Entre 2 dias aqui, 20 dias no Pará e tal, 7 dias. Já são 12. 12 dias. Depois você tem a análise. Você tem que saber quanto tempo teu controle de qualidade leva para liberar um produto. Para ele entrar nessa conta. Vamos supor que numa compra comum, né, você tem aí, vamos supor, 50 itens numa compra, o seu controle de qualidade leva 3 dias para liberar. Então a gente já estava em 12, são 15 dias. Se você faz um estoque mínimo para 30, você já fica no gargalo. Porque se chegar e reprovar, você vai ter que refazer todo o processo e pode acabar antes de chegar a nova partida. Então, alguns colegas estão colocando aqui, Bom Software oferece esses relatórios. Oferece sim. Mas você precisa descobrir com o teu suporte onde eles estão, como gerar valor de estoque mínimo, como gerar a relação da curva ABC,
para que você tenha o retrato do seu consumo e poder fazer a compra de forma planejada, tá? E o que acontece aqui, ó, a gente passa por falta, e aqui a Renata falando, né? E quando o fornecedor não tem, você está tentando há semanas e está em falta. Aí, duas situações. Pode ter acontecido um pico de consumo, disparou. Foi o que aconteceu com o Carbopol no início, né, no álcool gel. O Carbopol desapareceu. A gente fez álcool gel de tudo que foi polímero espessante possível, né? Graças a Deus a Anvisa permitiu, né? Então ficou razoável a coisa. Mas esgotou. Não tinha Carbopol 940 em lugar nenhum. 980, lugar nenhum. Porque foi um período totalmente atípico. Então isso era imprevisível. Mas vamos pensar em outras situações. Por exemplo, nós estamos no inverno. Próxima estação, primavera, verão, outono, inverno. Entra a primavera, certo? Depois do inverno, a primavera. Vento, flores abertas, pólen para todo lado, temporada de alergia. Alergia. Pronto. Você precisa fazer uma compra pensando nesses 3 meses onde os seus clientes alérgicos, e aí não importa. Se o teu foco é dermato, você tem produto dermatológico para o paciente alérgico. Ele precisa de hidratação, ele precisa de produto específico. Se o teu foco é nutrição, você tem produto nutricional para dar suporte para o paciente alérgico. Fitoterapia também tem. Alopatia também tem. Então, não importa o foco da sua farmácia, você tem um período onde existe uma demanda do paciente alérgico. E você vai ter que descobrir o que eu tenho aqui para servir esse paciente. Não pode faltar. E aí a gente tem o seguinte, geografia do estoque. Como é que meu estoque está arrumado? Tem gente que tem prateleiras com as embalagens que vêm dos fornecedores. Essa é uma forma. Tem gente que tem as prateleiras onde tem caixas e o produto está dentro de uma caixa. Tá? Então vamos supor, eu tenho uma caixa, tipo, como diz aqui em São Gonçalo, um tapué, né? Aquela caixa plástica de 600 ml, 1 litro, 2 litros, vários tamanhos, dependendo do produto que vai estar ali e vai estar identificado lá de fora. Então vamos pegar um antialérgico bastante comum, cetirizina. Cetirizina a gente compra em pacotinho de 10 gramas. Tá? Uma caixinha plástica, onde fica 10 gramas de cetirizina, fica 50. É a mesma caixinha. Então eu posso pensar numa compra maior, porque o espaço que vai ocupar no meu estoque é o mesmo. Tá, mas aí, Gelson, vamos lá, isso é legal, mas pensa o seguinte, tá? Vamos supor, um estoque com quantidade maior pode ser que você tenha que desembolsar mais dinheiro. Sim. Né? Uhum. E aí, assim, aí vem a pergunta, como a gente saber o que é dinheiro parado e o que é investimento que vai trazer retorno, né? Eu acho que esse que é o medo, porque assim, às vezes, até aparece uma oportunidade de compra para a farmácia, que é uma compra legal. Só que aí o que acontece? Acaba que você tem medo de fazer aquele investimento e talvez não sair do jeito que você gostaria e você acabar perdendo dinheiro e acabar, porque assim, a gente tem dentro da farmácia muita matéria-prima que vence, não tem? Né? E como que a gente faz? A gente pode trabalhar melhor. Isso, então isso eu perguntar. Como que a gente faz para pensar, tipo assim, ó, não, isso aqui eu tenho que comprar um pouco mais porque eu aguento comprar mais e não vai ser dinheiro parado. Ou sei lá, esse aqui eu errei a compra, eu vou fazer aqui uma campanha, um blend, alguma coisa para poder desovar para eu não morrer com isso aqui na praia, né? Como que a gente pensa em relação a isso? Ó, você falou de 2 coisas importantes, né? Você falou de oportunidade de compra e de estoque parado, certo? Primeira coisa, às vezes eu recebo uma oferta de um fornecedor, de um distribuidor qualquer, de um insumo que é exclusivo dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é receber uma oferta de um insumo que é commodity, que eu posso comprar de algum outro fornecedor. Tenho disponível em mais de um, certo? Então, a gente precisa pensar nas 2 situações. Oferta de produto exclusivo. Primeira pergunta. Eu já trabalho esse produto? Primeira questão.
Ele tá na minha curva Segundo, A? ele faz parte da minha curva A? É a segunda pergunta. Terceiro, do grupo de prescritores que usam esse produto, eu tenho como ampliar esse grupo? Ou ele é exclusivo de um nicho de prescrição? É só de médico? É só de dentista? É só de nutricionista? É só de farmacêutico? Ou eu posso trazer outros prescritores, apresentar a outros prescritores esse insumo para aumentar o giro? Isso é importante, né? Outra coisa, normalmente a gente faz uma conta assim, eu limitei minha quantidade de compras mensais. Eu não estou comprando mais do que 15 mil reais por mês. Show. Mas quanto que você está pagando por mês? Porque eu compro 15 de um em 3 boletos, de outro em 2, de outro em 6, de outro em 4. Quando eu junto tudo, começa a trepar um boleto em cima do outro, será que eu estou pagando por mês 15 ou estou pagando 20? Entendeu? Quanto que eu estou fazendo uma previsão de compra, não estou fazendo uma previsão de pagamento. Preciso saber qual é a minha previsão de pagamento. Porque quando chega essa oferta, a gente pensa assim, legal, tem esse produto aqui, esse colágeno bomba, vende muito, sai na mídia, a blogueira usa, né? A artista falou na entrevista, o Neto apareceu bebendo isso lá na Consulfarma, tá no stories dele, tá bombando esse colágeno, coisa maravilhosa. Poxa, se eu posso indicar no balcão, se eu posso usar a prescrição farmacêutica, se esse produto já está na minha curva de B para A, faz sentido eu considerar isso um investimento. Se é um produto com um monte de informação bacana, um folder maravilhoso e que eu nunca trabalhei na vida, aí eu vou dizer para você que é dinheiro empatado. Por quê? Eu vou ter que gerar demanda. E eu não conheço o fluxo dessa demanda. Então, assim, a farmácia precisa pensar, eu já tenho garantido todo o meu estoque A e B. Ok. E eu tenho contato com um grupo de prescritores que pode aproveitar essa oferta. Aí eu tenho que pensar estrategicamente. Eu quero fazer esse investimento, eu não espero que isso me dê retorno em 2, 3 meses, eu não vou criar expectativa com aquele produto. É um produto que eu vou trabalhar. Você com o pessoal da Consulfarma, vocês que lidam com visitação, vocês sabem o tempo que leva até um profissional que não prescreve medicamento manipulado, né, se apropriar da ideia, ter segurança e começar a prescrever. É um filho. Então, se eu tô com um produto novo e vou desbravar o mercado, entendeu? Eu preciso que esse investimento não pese na minha conta. E olhar também ao prazo de validade. Antes disso, peraí. Muito importante. Então, deixa eu só mandar um abraço aqui, ó, meu grande amigo Mário Lúcio está assistindo a gente aí. Grande Abraço, Mário. Meu parceiro, meu amigo há milhões de anos. A Valéria também está aí, a Andréia Chamas também, minha grande parceira. Todo mundo acompanha a gente aqui. Tem uma pergunta aqui muito legal, Gelsa, que eu não queria deixar passar ela antes da gente voltar nisso aí. A partir de quanto tempo a matéria-prima começa a representar prejuízo no giro, no seu giro? Tá. Então, vamos começar a pensar em questão de tempo, né? Vamos imaginar que você está planejando a sua compra para um consumo médio de 3 meses. Eu acredito que hoje a maioria das farmácias esteja comprando para esse intervalo, entre 3 e 4 meses de permanência no estoque, tá? Esse período foi pensado usando o estoque mínimo e o consumo histórico daquele produto. Então, eu comprei para 4 meses, entendendo que em 4 meses eu teria consumido aquele produto e estaria no ponto de recompra. Eu fiz esse planejamento, tá? Então, vou dizer para você da seguinte forma. Se eu fiz um planejamento de compra de 4 meses e com 4 meses eu ainda tenho 50% do produto... Começou a virar prejuízo. Começou a virar prejuízo. Aí é a hora tá? que você... Porque eu perdi a minha gordurinha de 40 dias, 45 dias, né? De ponto de compra, de
aguardar chegar, analisar, liberar, e ainda sobra. Então, eu já estou com prejuízo. Ô, Gelsa, mas aí, você sentiu que vai bater ali o terceiro mês, já é hora de você pegar e fazer um brainstorming com a galera e fazer um blend, fazer uma fórmula diferente, olhar como você pode agregar ela em outros produtos, lançar uma campanha para você poder fazer isso girar, né? Eu acho que esse é o grande defeito. Eu acho que o problema é a gente não se atentar que a matéria-prima está passando do prazo de investimento, começando a virar prejuízo, e não tomar uma ação em relação a isso, né? Eu acho que esse é o problema. Pessoal, o som tá ruim para vocês? Tá ruim? Porque a Natizinha aí falando que o som tá ruim. É o dela ou tá meio ruim o som para vocês? Tá tudo ruim, Nath? Ou é só o meu ou só o do Neto? Responde aí pra gente. Aqui a gente teve uma parte... Está ouvindo bem. Então, aí voltando, então, aquilo que a gente falou. O som tá ótimo, beleza. Voltando, então, aquilo que a gente falou, então. Você tem que tomar muito cuidado também na compra, na validade também do produto. Né? Sim. Porque, de repente, você faz uma compra maior, mas você tem uma validade grande para trabalhar, aí tá legal, né? Ó, estão dizendo que o teu som tá baixo para algumas pessoas aqui, Neto. O meu som? Então vamos lá. Ixi, só se eu buscar. Eu vou falar mais perto, assim, ó. Então vamos lá. Voltando às utilidades do seu software de gestão. 2 relatórios que são muito importantes. Primeiro, produtos não movimentados. Você pode solicitar lá o relatório, estabelecer um período. Não movimentados nos últimos 90 dias, nos últimos 120, 180, você define. Aí o sistema vai dar para você tudo que não teve movimentação nesse período específico. É a hora do farmacêutico, né? E é a mesma. E começar a pensar nessa direção que você falou, Neto. Eu tenho aqui um produto muito bom. Vamos supor, exagerei na compra, né? Eu fui comprar extrato seco de passiflora, eram 500 gramas, foi um 0 a mais, saiu 5 quilos. Né? Ao invés de 500 gramas, saiu 5 mil. Um pequeno, um deslize. Né? Tô com 5 quilos de extrato de passiflora no estoque. Preciso fazer alguma coisa de útil com ele. Um princípio básico é o seguinte, todo mundo que cursou farmácia e tá aqui assistindo a gente, ouviu a frase em latim, né, que é o fundamento da profissão farmacêutica, é primum non nocere, primeiro não prejudicar. Então eu vou criar um produto, eu vou criar uma nova apresentação, eu vou fazer uma divulgação, mas com algum produto útil, tá? Eu não estou desaguando o negócio. Eu estou fazendo uma oferta melhor de um produto útil. Aí eu preciso levar em conta como é que está a margem, né, de lucro desse produto. Eu posso reduzir para tornar o valor final mais atrativo para o meu cliente? Ou eu preciso manter como está? É uma análise financeira, tem que ser pensado. Eu posso ter uma apresentação, por exemplo, para consumo infantil, consumo adulto, consumo de paciente geriátrico. Eu posso ter 3 formas de apresentação para esse produto, né? Então a gente precisa começar a pensar. Eu estou com essa passiflora aqui, está demais, e eu tenho alguns nutricionistas aqui na minha relação de prescritores frequentes, né? Então a gente pode fazer um trabalho específico para o nutricionista, por exemplo, que trabalha com gerenciamento de peso, né, onde a ansiedade é um fator que atrapalha o processo de gerenciamento de peso, e a passiflora pode contribuir para a redução da ansiedade. E eu vou e faço um trabalho bem bacana, levo uma referência legal de um artigo, de uma publicação em revista, e vou focar a divulgação. Aí eu preciso trabalhar junto à área comercial. A minha equipe de propaganda tem que divulgar aquilo que eu quero vender. Vou te contar uma historinha. Propagandista que trabalhava comigo, né, a gente fazia reuniões quinzenais com a equipe, trazia o material técnico, tinha uma aula para apresentar o produto. Então, por exemplo, a gente estava falando de despigmentante e tinha um produto novo, tá? Novo na época. Por exemplo, Belides. Uns 10 anos atrás isso era novo. Né? E estamos lá apresentando, etc. e tal. O que aconteceu? Um dos colegas lá que estava participando saiu com o material para a divulgação. Nessa época,
como é que funcionava na empresa? O representante chegava até o setor e dizia, eu quero informativos dos insumos A, B, C e D, passavam a lista, e aí ele pegava e, de acordo com as especialidades da carteira dele, ele ia distribuindo. O que aconteceu? Saiu esse colega para fazer a divulgação do Benite. Aí o que ele fez? Chegou em casa e pensou, isso é despigmentante, deixa eu ver o que eu tenho de despigmentante aqui. Fazer aquela casadinha, né? Um produto novo e um produto que o profissional já conhece para poder facilitar a entrada. Tranquilo. Por infelicidade, ele tinha uma lâmina de um produto chamado Antipolon HT. Uma coisa muito bacana para mancha. Só que a gente não trabalhava mais com produto. E aí ele fez a divulgação. Aí e aí chegou a receita. E o que eu faço? Então, mas aí o produto era descontinuado no mercado ou dava para comprar? Até dava para comprar. Só que o que tinha acontecido? Era um produto que a farmácia tinha adquirido, tinha feito um trabalho, não tinha virado, né? Ficou parado, venceu e a farmácia decidiu não comprar. Então, quando o pessoal da divulgação vai para campo, vai para a rua, tem que estar alinhado, porque senão dá problema. Não, isso acontece muito, isso acontece muito. A Andréa falou aqui, divulgou e não tinha, já tá rindo. Mas acontece. Acontece muito isso, viu? Isso aí, a falta de comunicação da visitação médica com o pessoal de compras, acontece muito isso aí, de divulgar o que não tem. Agora, eu tenho duas perguntas que eu acho que é muito legal para o momento agora. Manda aí. É o seguinte, com esse dólar que muda toda hora, hoje bateu 140 dólares, por exemplo. Puxa vida, vendia 5, sacanagem. Então, como que eu faço com as compras? Porque, assim, provavelmente, ainda tem o fornecedor também que tem que repassar o valor, porque ele tem que comprar lá fora também, né? E aí, como é que eu faço nesse momento, por exemplo, com o dólar assim? É o momento de eu fazer o quê? De eu já atualizar o sistema. Por exemplo, hoje o dólar foi para 5,40. Eu já entro lá e eu já readequo todos os preços da minha matéria-prima para ter dinheiro para recomprar o estoque, né? Ou eu faço um estoque maior para aproveitar essa oscilação do dólar e fazer as minhas compras quando ele está menor. O dólar está impactando diretamente ou ele não impacta? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, em relação a comprar quantidade. Se a gente compra quantidade, acaba sendo mais barato. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, sei lá, uma parceria com outras farmácias da cidade que trabalham aquele produto para poder comprar volume maior e ter um desconto maior? Isso é legal, não é legal? Como que funciona isso? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do dólar, né? O dólar, ele tem impactado, sim, né, nos preços dos insumos, embora a variação do dólar seja normalmente muito menor, percentualmente, do que a variação de preço que a gente tem observado nos distribuidores, né? A variação do dólar está aí no último ano em torno aí de uns 30%, 35%, e a gente tem insumo aí com 900% de reajuste. Então, é um componente do preço, mas não é responsável por 100% da variação. Então, novamente, a gente precisa pensar com calma, né? Quando a gente está observando uma curva de elevação do preço do dólar, né, a minha sugestão é não fazer compras para mais de 3 meses, mesmo que seja atrativo no momento, porque se você tem uma curva descendente e compra muito, nesse momento, você vai perder dinheiro lá na frente, né? Se você está numa curva ascendente em relação ao dólar e você tem o valor para investimento, principalmente se aquele pagamento vai ser feito de forma fixa, você vai distribuir esse pagamento ao longo do tempo, né, em parcelas, de forma fixa, aí cabe analisar. Porque quando a gente fala de compra, até uma colega aqui colocou que ela gostaria de comprar menos vezes, né? Todo mundo sonha comprar menos vezes, porque é uma trabalheira. Porque quando você compra para um tempo de consumo muito curto, você fica com os pagamentos acumulados e ainda tem um detalhe. Toda vez que chega um lote de qualquer coisa, esse lote vai ser analisado. Então, ele tem um tempo de espera
né? Ele tem um tempo de quarentena até estar disponível para o uso. Isso é um fator. Então, às vezes você tem insumos que a gente compra em quantidade pequena, 5 gramas, menos de 5 gramas. Se você compra isso muito picadinho, eu vou tirar 500 miligramas para análise, é 10% do lote. Entendeu? Então, tem que pensar, né, qual a quantidade que eu compro, quanto que eu gasto na análise, porque isso vai influenciar. Às vezes eu posso comprar uma quantidade maior, compensa, porque eu vou perder menos tempo de quarentena, vou ter o produto disponível, né? E levar em consideração esse tempo, esse custo de análise também, tá? E a outra pergunta que você fez foi sobre compras conjuntas. Hoje a gente tem algumas oportunidades em cooperativas que tem no mercado farmacêutico, onde são feitas compras conjuntas, tá? Não há nenhuma ilegalidade nisso, desde que cada empresa receba individualizado, né, a sua nota fiscal, os seus laudos de análise, tudo bonitinho, tá? Não tem nenhum problema. Qual é o problema? O problema é assim, quando eu compro um colágeno tipo 2 sozinho, eu pago R$ 27 o grama, tá? Porque eu estou comprando 100 gramas. E eu não tenho bala para comprar 1 quilo, né? 27 pau assim, é muito kkkk, né? É muito mil. É muito mil junto, não dá. 27 conto assim no susto, difícil. Então eu compro 100 gramas, tá? Mas se eu estiver participando de uma cooperativa dessa, aí a gente tem, né, Ação Magistral, União Magistral, Elo Magistral, tem um monte de magistral, né? Que trabalham dessa forma, a gente consegue fazer uma compra conjunta dividida por CNPJ. Beleza. Aí, ao invés de pagar R$ 27 o grama, eu vou pagar 21. Dependendo do movimento do grupo, vou pagar 19. Aí, tá? Ou seja, a competitividade aumenta, Sim. diminui para quem compra sozinho. Você começa a ter o seu preço diferente do que o mercado está ofertando, porque você está comprando mal. Aí o que acontece? Quando eu consigo uma compra nesse formato, eu consigo ter uma margem maior no produto. Não quer dizer que essa diferença de margem vai ser toda entregue de bandeja no preço final, tá? Porque assim, se eu compro de 27, eu estou pagando 20, né? É 30% a menos. 33% a menos que eu estou pagando. Tá? Mas aí eu pego o meu preço, quando eu estava comprando a 27 o grama, ele já é competitivo na minha região. Ele já está pareado. Então não tem por que eu reduzir na mesma proporção no preço final. Eu faço uma gordurinha para eu poder comprar outras coisas. Tá? Então eu não preciso sacrificar a minha margem. Tá? O que a gente vê muitas vezes é que o pessoal compra bem e acaba vendendo mal, porque entrega a margem de bandeja. E perde a lucratividade. Começa a perder a lucratividade. Exatamente. A chance de lucrar mais. Ô, Gelsa, o tempo voou, eu nem vi. A gente tem mais 8 minutos para a gente abrir uma pergunta aí. Quem quiser perguntar, galera, pergunta bastante aí. E, Gelsa, se tiver alguma consideração final que você queira fazer, faça sua consideração final. Tá. Então, enquanto as perguntas chegam aí, eu queria deixar alguns recados. Primeiro, não descuidem da sua especificação de compra. O seu estoque mantém a farmácia viva, tá? Se o laboratório é o coração da farmácia, né, o estoque é o cérebro. Porque você só pode fazer com o resto do corpo da farmácia o que o cérebro tiver disponível. Então, não tem como, tu não pode descuidar, tá? Precisa olhar com carinho. Entenda a potencialidade dos insumos que você tem em estoque. Ah, porque eu comprei aqui o óleo gel de maracujá para fazer um produto antialérgico e agora está parado. Mas ele é bom pra caramba para celulite. Dá outro foco. Está parado porque um determinado nicho não consumiu, mas tem outro. Então, descubra as possibilidades dos seus insumos.
né? Hoje a gente tem ferramentas de cotação, a gente tem ferramentas para monitorar preços do mercado, tem várias possibilidades aí disponíveis para quem quer aprender, né, a fazer boas compras, fazer boas cotações. Então, assim, se dedica um pouco a isso, porque vai fazer diferença. A gente tem o Edu Abreu, que também vai estar na Consulfarma com um curso, né? E bastante interessante a metodologia que ele faz de precificação, a abordagem que ele faz de mercado. Então, assim, aprender a comprar bem, precificar bem, explorar a potencialidade dos produtos e abrir nichos, tá? Abrir nichos. Você tem um foco, beleza. Ah, teu foco é nutrição, show, legal. Quem está perdendo peso fica meio flácido, né? Fica meio esquisito, fica com a cara murcha assim, está precisando de dar um tapa no visual. Tenha alguma coisa para atender essa necessidade. É o seu mesmo público, não é outro público. É uma necessidade distinta do público que você já atende. Entenda a dor do seu cliente, saiba o que ele está querendo. Aí o pessoal do atendimento é chave. Menina do atendimento é o radar. O que estão pedindo hoje? Ah, já pediram loção capilar, já pediram não sei o que para celulite, já pediram não sei o que para articulação. Conversa com a menina, conversa com ela. Ela vai te dar um bom direcionamento comercial para você poder explorar novos nichos dentro do que você já tem. Gelza, estou perguntando se vai ter curso seu no congresso aí, porque eles querem assistir. Tem sim. Só passa lá no site do Congresso Consulfarma 2020. Tem lá o meu curso, inscrições abertas. Vamos falar de estoque, vamos falar de especificação, vou falar de como organizar da melhor forma, evitar perdas, né? Porque, como você falou, a gente gasta, né, uma quantidade razoável de insumos no descarte. Esse é um outro número que a gente precisa olhar com bastante cuidado, né? O quanto eu estou jogando fora, literalmente, do dinheiro que eu investi. Vai ser um bate-papo muito maneiro. Estão perguntando aí de novo, para você repetir o nome de algumas associações cooperativas que fazem compra juntas. Tá, tem Ação Magistral, União Magistral, Elo Magistral. São essas três que eu tive contato. Mas nada impede de você mesmo na sua cidade juntar aí os seus concorrentes aí e começar a comprar junto também, ó. Você pode fazer uma negociação conjunta, depende de como você consegue conversar isso com o seu fornecedor. E lembrando sempre, o critério é nota fiscal individualizada, laudo de análise individualizado. Atendeu a isso? Tranquilo, não tem problema. Tá? O que não dá é assim, a Farmagelsa comprou e vai mandar para a Farmaneto. Aí não. Tá? Aí complica. Então, tem que fazer dentro do padrão. Aí tá beleza. Gelsa, 1 minuto e 30 para desligar a live. Eu queria agradecer de coração. Você sabe que eu sou seu fã, que eu te amo de paixão. Você mora no meu coração e não paga aluguel, você mora... E assim, só queria agradecer todo o trabalho que você faz no Mercado Magistral, todo o seu empenho. E para a gente aqui é um presente ter você e todo esse conhecimento seu. Muito obrigado de coração mesmo. Deixa esses últimos 1 minuto aí para você aí despedir da galera. Obrigado, gente. Muito obrigado por vocês estarem na primeira live. Vai ter live agora toda semana de novo. Quero ver se me aguentar de novo. Tão ferrada. Gente, muito obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Espero que essas informações contribuam para vocês melhorarem aí o sistema de gestão de estoque. E meu curso, dia 13 de setembro, no Congresso Consulfarma, nesse formato inédito. Nunca antes na história do Brasil a Consulfarma fez um congresso desse jeito. E vai ser muito top, muito bacana. Espero vocês lá, tá bom? Um abração. Obrigado, Gelsa. Obrigado a todo mundo, gente. Obrigado de coração. Tamo junto, gente. Amanhã a gente volta. Obrigado, Gelsa. Tchau, tchau. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.